Vamos lá, gente, ler. João capítulo 12, versículo 9. Aqui Jesus, ele tinha ressuscitado Lázaro, né? Conforme lá no capítulo 11. Aí ele foi se encontrar com Lázaro na cidade dele, né? No lugar que ele morava. E a Maria fez aquele evento, né? A Maria, a irmã do Lázaro, fez aquele episódio onde ela unge Jesus com bálsamo, com nardo puro, né? Uma coisa caríssima. E até na Bíblia tem duas histórias que dá a entender que são pessoas diferentes. Outras pessoas falam que na verdade é a história da Maria, porque tem uma outra lá, fala que é uma mulher pecadora. Mas pode ser que a irmã do Lázaro tinha uma má fama, né? Jesus tinha essa habilidade de andar com gente que não tinha boa fama. A gente teria vez se Jesus estivesse aqui. Nossa, ele ia ser perseguido porque ele era terrível, né? Mas de qualquer maneira, o que vai dizer o texto? João 12, versículo 9. Soube numerosa multidão dos judeus, e aí ele está falando, é como se ele tivesse falado assim, souberam os evangélicos, né? Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. E lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro. Imagina. Porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro clamando, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o segundo está escrito, não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunhos disso à multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si, vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Bom, a gente tem aqui o nível de ódio daqueles que têm todo o conhecimento do mundo para amar, né? Você vê como que a humanidade não quer Jesus, mas especialmente quem acha que recebeu a revelação é que não quer Jesus. A salvação, além dela ser de graça, ela é um milagre inexplicável, um milagre que só Deus pode operar, porque o ser humano não quer nada com Jesus, porque todos nós sabemos aqui as nossas lutas com as nossas idolatrias do dia a dia. E não são idolatrias como aquelas detectáveis, né, que a gente vai implicar com os santos dos católicos, com os guias das religiões espiritualistas. São idolatrias do dia a dia, né? A gente está preocupado com a sobrevivência, está preocupado com a velhice, está preocupado com a morte, está preocupado com o amor, está preocupado com receber visita, está preocupado com ir trabalhar, está preocupado com consertar a humanidade, está preocupado com esse tanto de coisa. Então, a humanidade não quer Jesus, porque Jesus é a ausência de preocupação, a gente não sabe viver sem preocupação. Isso é engraçado, né? Quando você vai ajudar pessoas, isso é um fenômeno muito engraçado, porque as pessoas te procuram, elas querem ajuda. Só que quando você vai ajudar as pessoas, você descobre que as pessoas não querem ajuda, as pessoas querem chorar, as pessoas querem reclamar. Quando a gente vai dar alguma aula sobre política, por exemplo, eu acho isso muito engraçado, isso é curioso, isso está na estrutura humana. Você fala assim, olha, você comprou esse celular, você pagou caro por ele, né? Você vai deixar ele para lá? Aí a gente banca a vida política desse país e ninguém está nem aí para isso. Ninguém está nem aí para isso. De maneira que
Tem uma música que fala isso, né? Quem ocupa o trono tem culpa, quem está no meio do povo também tem culpa, quem evita a dúvida tem culpa e quem duvida da vida também tem culpa. Ou seja, todo mundo é culpado, porque no final das contas as pessoas clamam pela própria dor, mas elas nem sabem se elas querem resolver isso. Daí Jesus chegar para uns caras assim, ele que tem o poder de fazer milagres, você quer que eu te faça o quê? O que você quer que eu te faça? Porque Deus conhece o nosso inconsciente e sabe que no fundo a pessoa não quer ser curada. A pessoa vai querer ser curada de uma coisa que trouxe benefícios para ela, né? Ou às vezes aquele sofrimento misturado com doença, né? E com conveniência. Então a pessoa vive uma vida de muita tormenta, mas aquilo dá um segundo ganho. Eu fico triste quando eu vejo psicanalistas usando isso para ficarem zombando das pessoas. Ela está tendo um segundo ganho, a mulher morre porque quer. Não é isso. A gente tem que aprender a compadecer, a nos compadecermos do que é a humanidade. A humanidade é essa miséria, né? Então, quando eu tenho consciência de que o ser humano é assim, e aquele ser humano está pagando pelos meus serviços, eu preciso ajudá-lo a sair dali, não é ficar debochando. Eu não consigo entender esses profissionais. É motorista que tem raiva de passageiro, professor que tem raiva de aluno, pastor que tem raiva de ovelha, pastor que come ovelha, e psicólogo, psiquiatra, psicanalista que zomba dos pacientes. Como? Cara, você estudou para ajudar a pessoa a sair da própria miséria, miséria que te habita, que você sabe que você tem. Aí uma coisa é Jesus perguntar para as pessoas o que queres que eu te faça, e outra coisa é Jesus falar assim, você gosta de ficar assim. Isso Jesus nunca falou. Jesus no máximo falou para o paralítico, olha, perceba que você foi curado, então não peques mais para que não te aconteça o pior. Né? Então, o ser humano ele é essa coisa ambígua. Mas aqui a gente tem um problema mais requintado ainda, porque não são seres humanos. São seres humanos que receberam a iluminação daquele que fez todas as coisas. Porque é isso que o João faz, né? Quando ele escreve o evangelho dele, ele está mostrando assim, olha, o meu evangelho é Jesus versus judeus. É Jesus versus judeus. Aí, quando Jesus consegue convencer alguns judeus, é Jesus e os judeus convertidos versus autoridades dos judeus. Porque ele vai dizer aqui numa hora, né? Que a numerosa multidão estava ali para verem Lázaro. Peraí, cara. A gente ficou sabendo que esse judeu ressuscitou um morto de 4 dias. Vamos lá ver. Aí, quando eles falam isso, mas... Aí agora é Jesus, os judeus e as autoridades. Mas, versículo 10, os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro. Olha o nível. A gente não quer matar só Jesus, a gente quer matar até quem ele ressuscitou. Ou seja, o diabo nem se manifesta no lugar dele, assim, eu nem preciso me manifestar, esses caras fazem tudo o que eu quero. A pior coisa na vida é você enfrentar essas pessoas que se acham os cidadãos de bem. Isso aqui tudo é cidadão de bem, né? São pessoas que têm certeza que elas são a correção da humanidade e aí elas têm direito de matar até Deus. Se Deus vier avacalhar nos meus projetos, né, Deus não existe. O Brasil está precisamente nesse ponto. Eu ouvi uma pastora falando que ia acontecer essas tragédias aí da zona da mata para o litoral. Inclusive tem até mais coisa falando que estados brasileiros vão sumir. A gente não sabe quando é que isso vai acontecer, né? Ó, tem estado que ela usou a expressão, né? Falou que cidades vão desaparecer. E que inclusive vai até mudar a configuração geopolítica do mundo, né? Talvez aí com a morte do bonitão e a revolta dos iranianos. Os iranianos agora não sabem se vão ficar revoltados contra o ataque dos Estados Unidos e Israel ou se vão ver nisso uma chance de se libertarem daquele regime teocrático. Que é para onde o Brasil quer entrar. O Brasil quer um regime teocrático, evangélico. Aí, no meio disso tudo, os caras se acham tão a correção da humanidade que eles são capazes de matar Deus. E aí, se eles não podem matar Deus, eles vão matar o homem que ele ressuscitou, né?
Aí tem uma coisa aqui que os outros evangelhos não contam, né? Nos outros evangelhos, né, Mateus, Marcos e Lucas, falam que quando foi se aproximando da Páscoa, acho que um domingo antes da Páscoa, aí Jesus teve uma visão e falou com os apóstolos, vai lá, conversa com o homem, fala assim, o mestre mandou vir aqui pegar esse jumento, né, eu quero um jumento filhote, para mostrar o seguinte, Jesus vai andar sobre um jumento. E a gente fica assim, nossa, Jesus andou sobre um filhote de jumento. Ah, meu Deus, eles fazem filhote de jumento carregar carroça. Jesus ia andar em cima de filhote de jumento e foi uma única utilização, digamos assim, do jumento. Depois devolveu ao dono. Porque Jesus tinha entendido que ele ia ser glorificado ali. Aí o João é que nos dá os detalhes, né? Sabe por que aconteceu aquele episódio do pessoal jogar ramos e gritar, Hosana, você tem misericórdia de nós, Hosana nas maiores alturas. Sabe por que aquilo aconteceu? Tudo aconteceu a partir da ressurreição do Lázaro. Aí eu, que sou um ser teorizador, já fico pensando assim, por que Mateus, Marcos e Lucas não contaram da ressurreição de Lázaro? Porque se é a ressurreição de Lázaro é que vai definir que Jesus vai ser entregue para ser morto. Quer dizer, o homem que ressuscitou morto passa a ser visto como vai ter que ser assassinado a partir do morto que ele ressuscitou. Segundo, o homem que foi ressuscitado é que gera na multidão assim, peraí, cara, Deus está conosco. O rei que ele anunciou chegou, porque tem gente enterrada que está saindo da terra. Por que Mateus, Marcos e Lucas não falaram isso? E aí, antes da gente falar da mensagem que possa ter para hoje, né? Eu sou um ser muito incapaz para trazer alguma mensagem, mas ela está por aí, ela está em nós somos a mensagem. Isso é para dar um tapa no nossa bibliolatria, no nosso biblicismo, né? Que é assim, tem um monte de princípios teológicos. Não, o que a Bíblia fala muito, nós vamos falar muito. O que a Bíblia fala pouco, nós vamos falar pouco. O que a Bíblia não fala, a gente não fala. Aí é a gente transformando, a gente sendo tão correto que a gente transforma Deus em escritura. Transformaram a verdade em escritura, adorando a criação do homem em lugar do Criador. Porque isso aqui só é palavra de Deus enquanto a gente está aqui, ó. Porque Deus não está aqui, nós não estamos reunidos no nome dele, aí isso aqui vai sendo palavra de Deus. Agora, quando eu coloco isso aqui para fora de nós e algo que tem que ser seguido, isso é tragédia, suicídio, aí vira o livro, o livro de Eli, que é o nome do filme? Eu vi um trecho desse filme que acontece um monte de briga, de ódio, de guerra, por causa do livro. É o livro de Eli. Aliás, eu acho que a Bíblia tem argumento para tudo, inclusive o mal. Pro mal, tem de tudo. Argumento. Se você pensa aqui, ó, você arranca coisa aí para cometer as maiores crueldades. É o livro sagrado, né? A própria submissão da mulher, do jeito que ela é posta, colocada, é na Bíblia. É da Bíblia que se tira. E você não vai achar argumentos sólidos contra a favor da não submissão. Porque é aquela tese teológica, mas tese teológica não é divina, é uma tese teológica. Se a Bíblia não mostra isso claramente, eu não vou falar disso claramente. Mas quem falou que eu sigo Bíblia? Eu sigo ao Senhor de todas as coisas, que me deu a graça e a misericórdia de perceber a verdade eterna dele neste livro, que tem o seu mérito. É o livro mais antigo, o primeiro livro impresso, foi preservado, tem essas coisas históricas. Agora, quando Deus fala da palavra dele, que começa com a leitura da Escritura, ele não está falando da Escritura, não. Quando ele fala da Escritura, quando Jesus fala assim, olha, vocês têm visto na Escritura, e a Escritura não pode falhar, ele não está falando do livro como um todo. Ele está falando, essa passagem a qual eu estou me referindo não pode falhar. Né? É igual a gente também confunde, quando o João, nas visões dele, né? Deus vai falar para o João que ai daquele que mudar alguma palavra daquele livro. Mas o livro que ele está falando não é a Bíblia. O livro é o livro da vida, a existência, a palavra eterna de Deus, que transcende as Escrituras. Porque a Escritura muda na hora que você vai mudar aqui, ó, uma frase que em Israel
é uma palavra que vira um período composto por subordinação, né? Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Então, meu Deus do céu. Aí quando você vai vendo a dinâmica entre o que está escrito e o que Jesus falou. Jesus falou. O que Jesus falou? As minhas palavras são espírito e são vida. Se vocês ficarem presos na letra, porque se você ficar preso na letra, o que aconteceu com Mateus, Marcos e Lucas? Que eles não tiveram coragem, porque sabendo eles estavam. Por que eles não tiveram coragem de escrever no evangelho que leva o nome deles? Que o que fez a multidão ir atrás de Jesus foi o homem que ele ressuscitou. Né? E que o João vai escrever isso lá na frente. Aí você pode fazer um monte de discussão. Ah, porque isso é sabedoria, porque se ele tivesse escrito naquela época não ia valer a pena, blá blá blá. Amém. Todo mundo está perdoado pela sabedoria, pela sua conveniência, pela sua covardia, por um monte de coisa. Se sabedoria for critério disso, Jesus não foi sábio, porque ele viveu pouco, né? Sábio vive muito, Jesus viveu pouco. Então, sabedoria não pode ficar presa a esses nossos critérios de conveniência. Obviamente que tem a sua compreensão. Mateus não ia escrever sobre isso, porque ele estava escrevendo o evangelho para judeu convertido. Mas talvez o Estevão pensaria assim, Mateus, mas se o judeu é convertido, o judeu tem que entender isso aqui, não é possível. Né? O Marcos, que era uma criança, um adolescente, quando Jesus estava lá, eles até falam que teve quando Jesus estava sendo crucificado, né, além deles constrangerem o negão a carregar a cruz, teve um outro homem que estava enrolado em lençóis, eles puxaram o lençol dele, ele fugiu nu. Eles falam que esse homem era o Marcos, que por sinal o nome dele era João Marcos, né? Aí tem vários Joões aí na biografia de Jesus. Então o Marcos, que era um adolescentezinho apaixonado, Jesus entrou em Jerusalém. E o Lucas, que era um cara que se converteu ouvindo as palavras do apóstolo Paulo, cientista que não temos prova disso, não vamos colocar isso, né? E o João, que estava lá em toda encrenca e que ficou com Jesus até o fim, de todos os machos que fugiram, só o João ficou com Maria até o final. Aí para ele, não, eu preciso explicar que Jesus foi aclamado rei, não foi por bolsonarismo, nem por torcida organizada, não é por uma coisa que eles nunca viram. Não, teve um fato concreto. Qual foi o fato concreto? Ele ressuscitou um morto que havia 4 dias tinha sido enterrado. E aí você tem um fenômeno horrível, porque você tem a multidão que ficou sabendo desse burburinho, vai lá ver que negócio é aquele, e tem as autoridades que olham para aquilo. Cara, ele fez mesmo, e a gente vai ter que matar esse cara. Aqui a gente começa a entender por que o cego lá no capítulo 5 ficou com medo, né? Na verdade o cego ficou irritado, mas os pais do cego ficaram com medo. Ele tem idade, pergunta para ele. Ele é que sabe se ele era cego de nascença. A gente não sabe, ele não sabe falar. Né? E aí a gente fica perguntando, gente, que humanidade é essa que eu estava falando aqui da humanidade? Que no geral não quer saber de Jesus, porque Jesus ele é ameaça a tudo que a gente gosta do ser humano, e a gente gosta do nosso bem e do nosso mal. E aí tem uma categoria de humanos a qual a gente aparentemente pertence, que são esses humanos que conheceram a Deus, que ouviram a voz de Deus, que andaram com Deus, que experimentaram da sua comunhão e que conseguem chegar nesse estágio de olhar assim e falar assim, ele ressuscitou mesmo. E a gente precisa agora matar quem ele ressuscitou. Porque senão, né, como é que vai ficar? E a minha renda? E o meu salário? E a minha vida? Né, porque isso aqui era nada mais, nada menos do que sacerdotes com medo de perder os cargos públicos. Porque Jesus foi o final da profissão de sacerdote. Né? Hebreus vai dizer isso, né? Ele é da ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Ele é eterno. Então não tem princípio, não tem fim. E esses que são sacerdotes não são dignos de participar da mesa que ele nos deu. Porque ele está dizendo o seguinte, esses caras vão ficar com muito medo da vida deles, da dinastia espiritual deles, o que vai acontecer, como é que vai ser,
Sendo que Jesus falava, que é isso? Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirá um rio de água viva. Ninguém vai morrer, ninguém vai ficar desamparado. Só que tem que crer em mim. A gente que com medo de perder um contrato, imagina um sacerdote perder uma coisa milenar, né? Porque desde Moisés, coloca aí 1200 antes de Cristo, tinha a profissão de sacerdote. Aí as pessoas ficam indignadas de terem de perder a profissão, a estabilidade. Às vezes a gente coloca coisas mais cotidianas, né? Igual os nossos cuidados, a nossa vida acadêmica, as nossas profissões. A gente vai colocando isso tudo, né? Então é impressionante como a comunidade vai ficando com esse ódio. E aí a gente fica sabendo então que não foi assim do nada. Então assim, não foi assim do nada que a multidão resolveu aclamar Jesus rei. Foi porque eles tinham visto fatos concretos. E às vezes é isso que a gente precisa pensar. Gente, o Evangelho, e é até uma pergunta que a gente precisa fazer, a gente tem que ter autocrítica, né? O Evangelho ele tem a sua concreção. Jesus sempre falou do Evangelho de maneira muito concreta. Quer ver? Você pega o final de cada Evangelho. Em Mateus 28. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Aí, Marcos, o adolescente que fugiu nu na crucificação de Jesus, lembra de outra coisa que Jesus falou. E estes sinais, ele está falando de coisa concreta, esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome vão expulsar demônio, a gente morre de medo de encarar um demônio, mas é um sinal concreto. Falarão outras línguas, não é culto pentecostal de Xurianda Alabaia. Em meu nome, se for preciso, vocês vão lidar com coisas misteriosas. Em meu nome, se não tiver jeito, se a serpente picar vocês, não é fazer culto de levar picada de serpente, mas se aparecer uma serpente aqui do nada, sejam elas serpentes concretas, sejam elas serpentes políticas, serpentes espirituais, serpentes teológicas, pegarão as serpentes e não vai haver dano algum. Em meu nome, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Estou falando de coisa concreta. E a gente tem medo disso, a gente prefere gastar com tratamento médico, né? E você fica se apegando aos opostos. Aí você tem o pastor mineirinho lá, né? Jesus! O R.R. Soares, ele ficou famoso por ser o pastor de Curacaroço, né? E aí fez um grande império e tal. Aí a gente olha para aqui e fala assim, eu não quero isso, porque isso tem um pouquinho de má fé. Mas aí a gente olha para a gente e fala assim, meu Deus do céu, por que que na minha casa, na minha família, a gente tem que viver dando dinheiro à indústria farmacêutica, se estes sinais seguirão os que creem? Então Jesus chamou a nossa atenção para essa concreção. Não é que quem está com Cristo não pode ou não vai adoecer, mas tem coisa que a gente tem que estranhar. Tem coisa que a gente tem que estranhar porque Jesus só foi aclamado rei porque ele fez uma coisa muito concreta. Ele ressuscitou um morto de 4 dias. E agora pronto. O Alexandre está achando que a gente vai ter que ressuscitar morto de 4 dias. Morto de 4 dias não precisa ressuscitar não, mas é estranho que pessoas que andam com Jesus têm de andar de acordo com o curso deste mundo, de uma enfermidade que está dizendo assim, olha, não era para ser assim não, você está perdendo tempo na vida. E ele fala assim, mas vocês querem realmente alcançar o tesouro de vocês? Tem que confiar em mim, e quem confia em mim vai ter que me buscar. Porque é concreto também o fato de que a gente tem que buscar o Senhor. Jesus falou isso, olha, quem confia em mim tem de me buscar. E quem vai buscar Jesus também vai experimentar coisas bem concretas, né? O que aconteceu com Jesus quando ele, sendo ser humano, buscou ao Pai?
ele já foi levado ao deserto para ser tentado. E aí ele vê a cara do diabo, o cheiro do diabo, o bafo do diabo, os disfarces do diabo. E aí Jesus diz assim, então, é porque assim, se você não vive comigo, você vai enfrentar. Vai enfrentar concurso, vai enfrentar tratamento crônico médico, vai enfrentar cirurgia sem fins, vai enfrentar tudo quanto é coisa, porque viver é pagar para viver. Vai enfrentar processos caros, vai enfrentar tudo quanto é coisa. Agora, quem vive comigo vai ver a cara do diabo, mas aquilo é tão passageiro quanto o próprio diabo. Mas a gente tem medo disso. A gente morre de medo disso. A gente não tem medo de passar por 15 cirurgias, mas a gente tem medo de ter que ver o diabo uma hora e mandar ele sair em nome de Jesus. Porque se a gente vê o diabo é para ele sair. A gente tem medo de buscar Deus, porque buscar Deus é perder a paz. Eu vou buscar Deus e começo a ver coisa. Aí você mantém a paz, aí começa. Começa, né? Pagar tudo quanto é conta que você não precisava pagar. Aí quando eu olho, quando a gente está numa situação assim, não é mais barato realmente, nesse caso, dar o tão criticado dízimo? É mais barato. Você ter uma vida de abundância, e nem é dar dízimo, não, é ofertar com alegria, porque o reino de Deus precisa, porque tem muita gente realmente se importando com a vida dos outros. Não estou falando aqui dessas coisas disso que a gente vê aí no noticiário, que as pessoas são tão duras que elas estão pagando a cervejaria, pagando o fármaco, pagando tudo quanto é coisa, mas elas criticam o dízimo. Né? Que não é mais como era no Antigo Testamento, mas o reino de Deus precisa. Mas aqui eu estou fazendo apenas uma comparação, né? Que já que o ser humano vive de gastar, a gente deveria pensar assim, meu Deus, eu tenho que ter um coração grato, nem é dar dízimo para pastor, para igreja, é dar dízimo para a vida, é dar dízimo porque as pessoas precisam, é dar dízimo porque a gente precisa de subterfúgios financeiros para fazer as coisas, né? Aí a multidão aqui, vendo essa coisa concreta, e é isso que a gente precisa aprender, né? Meu Deus, cadê a concretude da palavra do Senhor em nós? A gente precisa aprender isso, porque a gente para nos costumes. O que a gente tem de concreto? Costume. Na igreja tal tem o tal hábito, na outra igreja tem assim. Aí os costumes estão nos nomes, né? Igreja metodista, porque a presença de Deus existe um método. Igreja presbiteriana, porque aqui a gente decide no colegiado, até chegar ao Supremo Concílio. Igreja evangélica, lá atrás, hoje em dia virou uma massa de coisas. Hoje em dia a igreja evangélica virou uma bolonha defumada. A substância em si é uma gosma, mas tem tanto tempero que parece que é gostoso. Né? Uma gosma de várias carnes, né? Boi com cavalo, rato, tudo. Você nem vê, tá ali naqueles tubos que não são limpos, a gente não vê. Já dizia o filósofo, né? As leis são como salsichas, é melhor saber como elas são feitas. Não saber, né? Mas a palavra evangélico lá atrás, né? Igreja evangélica, Assembleia de Deus, era uma igreja que todo mundo saía de casa para levar o evangelho às ruas. Eu ainda peguei esse restinho, né? Tinha um negócio chamado culto ao ar livre. Era isso, você estava levando o evangelho. Aí depois o culto ao ar livre virou aquela coisa horrorosa, que eu não sei se ainda acontece na Praça 7, que tem muito tempo que eu não passo lá. Aí fica uns pregadores se achando profeta, aí lá vai a moça trabalhar, a moça só saindo trabalhar, ela só é mulher, ela só tem culpa de mulher. Ela, safada, prostituta, eu sou Elias mesmo, eu profetizo. Meu Deus, isso é o evangelho do inferno, né? Aí, então as igrejas carregam seus costumes no nome, né? Até o nome comunidade, que é o nome que a gente tem aqui, comunidade, começa quando ministros de louvor espontaneamente começaram a se reunir em torno de cânticos de adoração, e aí que foi virando uma comunidade. As comunidades foram saindo das igrejas históricas renovadas, né? A comunidade foi saindo da presbiteriana, a comunidade foi saindo da batista, a comunidade foi saindo, aí virou comunidade. As mais famosas que sobreviveu, a comunidade Sara Nossa Terra, depois virou Sara Nossa Terra, comunidade cristã do Rio de Janeiro, comunidade evangélica do Rio de Janeiro, comunidade evangélica da Vila da Penha, comunidade da Graça, que é uma das boas comunidades que existem até hoje.
Virou comunidade. E até para a gente ter uma certa rixa com o que a palavra igreja virou, né? Porque a igreja virou um clero, né? Um monte de gente especial que acha que é melhor do que todo mundo, aí a gente prefere esse nome comunidade mesmo. Mas começou assim. E aí comunidade foi virando church, né? Aí tem que anglicanizar o negócio, né? Para dar mais charme. Church, uma sigla. Então, aí Jesus diz assim, olha, isso é o que vocês têm de concreto? O que vocês têm de concreto é isso? Porque o que eu tinha de concreto é, onde você está passando tem demônio, vai sair. Onde você está vivendo tem enfermo, pode me clamar que tem que ter cura. Ai, mas isso é tão infantil, isso foi lá nos tempos, que é depois que a escritura foi fechada. Isso é invenção de quem não acredita em Deus, de quem não confia em Deus. Invenção. Porque o evangelho continua sendo a mesma coisa de sempre. E é por isso que essa multidão foi atrás de Jesus e as autoridades assim, pronto, agora lá vai todo mundo atrás dele. Né? Aí tem uma parte aqui que eu ainda acho bom ler, a partir do versículo 20. Então ele deixa bem claro, né, que a multidão foi coroar Jesus. Versículo 17. Dava, pois, testemunho disso a multidão que estivera com ele, quando chamara Lázaro do túmulo e levantara dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. Então, a multidão fica enfeitiçada, digamos assim, fala assim, o rei está entre nós, vamos coroá-lo. Um cara que ressuscita um morto podre de 4 dias é o cara que pode resolver o problema da humanidade. Mas Jesus não tem compromisso com as nossas percepções. Ele dá o sinal concreto, mas ele detesta erigir coisas para ficarem sendo adoradas eternamente. Aí vem o versículo 20. Ora, entre os que subiram, você vê que Jesus ficou famoso fora de Israel, ó. Entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. E grego aqui pode ser tanto gente da Grécia quanto gente que não era, que tinha outra filosofia de vida, né? Qual que era a outra filosofia de vida? A cultura greco-latina, né? A gente tinha ali o que a gente herdou de Alexandre o Grande, o Império Romano. Aí estavam ali alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e lhe rogaram, Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André. E André e Filipe comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. O que ele está dizendo aqui? Ó? Vocês acabaram de ver que a multidão quer me fazer rei, ó, eleito por aclamação. Eu acho engraçado, às vezes a gente recebe umas profecias que a gente deveria discernir a profecia que a gente recebe. Então chega para alguém e fala assim, olha, você vai se tornar líder daquele lugar por aclamação. Aí a gente pensa que o fato de você ser aclamado é que você vai ter que ser governador daquilo. Não, isso está dizendo o seguinte, eu vou mostrar para você que sou eu que estou em você. Você será aclamado. Mas daí eu lutar por aquela posição de autoridade fala mais sobre mim do que sobre a profecia que eu recebi. Porque Jesus foi aclamado aqui, mas a pergunta é, Jesus virou rei? Ou ele foi aclamado e para anjos e demônios ele virou rei numa outra dimensão? Porque ali ele não virou rei não. Aliás, o pessoal já queria matá-lo e matar Lázaro porque a multidão estava aclamando. Mas ele não foi aclamado para virar rei. Não, Deus falou comigo que eu ia virar rei aqui, ó. Eu sou líder, me deu 12 nações. Tem gente que recebe essas profecias, né? Tem 12 nações, lá. Aí, olha como é que Jesus é glorificado. Respondeu-lhes Jesus, versículo 23. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve,
siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. Ou seja, vocês estão querendo que eu seja o rei, que eu seja o presidente? Não, gente. O meu reino é assim. Quem me segue está no meu reino. Né? Eu não vou para Roma, não vou para Jerusalém, não vou tomar cargo de sacerdote. O meu reino está para onde vocês nem fazem ideia. Aí ele fala, agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com esse propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Estou falando assim, porque a multidão que estava lá, né, vai dizer o versículo 29, o pessoal falou assim, um trovão. Ou seja, só quem tinha que ouvir é que ouviu. Quem não tinha que ouvir, ouviu um trovão. E aí Deus ainda vai e deixa o negócio ficar tudo no campo da fofoca, né? Porque ele se revela que ele tem de se revelar e quem não está preparado para aquilo, ouviu um trovão. Porque Deus é poderoso para fazer se expressar em quem tem de compreender, né? Mas aqui, olha que legal. Os gregos, ou pessoas fora de Israel, ou pessoas que tinham outra filosofia de vida, assim, é ele o homem que ressuscitou o morto, e olha só, está sendo aclamado rei. E aí ele foi aclamado rei, né? Na multidão estava glorificando como se glorifica a Deus, porque Deus ele é. No outro texto, né? Ele vai falar para os pessoal assim, Jesus, a multidão está te adorando. Deixa, porque se eles se calarem, as pedras vão clamar. Essa é a hora de ser glorificado. Mas dali para frente ele não virou imperador, não. Dali para frente o trono dele foi a cruz. Né? Ele fala, por que tem... Mas por que essa tragédia? A gente fica muito decepcionado com Jesus. Por que essa tragédia? Por que eu tenho que produzir tanto para não dar em nada? Por que o Senhor me usou para ressuscitar um morto de 4 dias, mas eu acabei na cruz? Ele vai falar, porque se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele é só um grão de trigo. Não tem nenhuma semente aqui não, né? A gente pega uma semente qualquer. Ela serve para quê se ela não caindo na terra não morrer? Aí Jesus diz assim, então eu tenho uma notícia meio ruim para dar ao ego de vocês. Quem confia em mim, toda notícia é boa. Mas quem tem um ego formado, formatado, que sobreviveu, que doeu, que sentiu, não vai gostar do que eu vou falar. Todo mundo aqui foi chamado para morrer. Mas não é o culto dos suicidas. É porque é morrendo que a gente vai nascer e gerar muitos frutos. Isso aqui é Jesus fazendo filosofia sem estar dentro de uma sala de aula. Toda semente só vinga se ela morrer. Enquanto ela fica semente, a semente está viva, ela não presta para nada, não serve para nada. Só serve para ficar fazendo culto memorial. Esta igreja tem não sei quantos anos. As nossas tradições. Tá lá. Uma estante, um stand, uma exposição de sementes. Que não servem para nada enquanto não morrerem. Aí Jesus chega assim, então, pois a minha glorificação é morrer. E a glorificação de vocês na vida vai ser morrer em mim. E tem outras passagens semelhantes, né? Quando ele fala, vocês são o sal da terra. E ele ainda vai dizer, o sal, se ele se torna insípido, ele não tem valor. Mas olha que interessante, o sal só tem valor, ele só dá gosto quando ele some. Um sal que aparece, a comida fica... É intragável, não? O que é que a gente fala? Quando a gente não pode digerir? Ela fica... Não, é indigesta, muito bem. A comida fica indigesta, nem entra pela nossa boca. Uma comida cheia de sal. Aí tem um monte de sal querendo ser visto. Não, sal é para sumir. Sal é para sumir, semente é para morrer. E luz... que parece não estar fazendo nada, é para brilhar. A luz não está fazendo nada, ela está brilhando. Aí Jesus está assim, então, isso significa guerra contra o próprio ego.
a gente ter muito compromisso com o nosso ego. E ninguém aqui está sendo convidado a deixar de lutar por aquilo que tem de lutar. Mas Jesus também disse sobre isso. Porfiai pela porta. Está dizendo, vocês têm de lutar para entrar por essa porta. Ele vai dizer também, trabalhai, a nossa primeira mensagem deste ano, né? Trabalhai, não pela comida que perece. O que é a comida que perece? O tratamento, a justiça, as suas atividades sociais todos os dias. Não, lutem pela comida que não perece. Qual que é a comida que não perece? Ai, meu Deus, eu vou ter que jogar fora os meus projetos, o meu ego, o meu divertimento, as minhas coisinhas. Vou ter que fazer isso. Vai, porque se o grão de trigo não morrer, é só grão de trigo. Então, a gente fica com esses dois contrastes, né? O ódio público e publicizado dos judeus e das autoridades judaicas. A gente odeia tanto esse cara que a gente precisa matar até quem ele ressuscitou. E os nossos ódios secretos, porque a gente odeia ser semente. A gente quer ser árvore, mas só vai ser árvore se a semente morrer. Só vai ser vida nova se a semente morrer. Só vai nascer se a vida uterina morrer. Mas a gente morre de medo disso. E por isso que a gente se reúne. Por isso que Jesus falou assim, olha, vocês têm que parar com esse negócio. Eu tenho minha comunhão com Deus. Não, a gente se reúne para estar uns com os outros, entendendo que morrer é até suportar as pessoas aqui, com o que elas são, com o que elas têm, com o que elas oferecem. E que antes da gente apontar, né, esse ódio que caracteriza principalmente o pensamento religioso no Brasil, até hoje, a humanidade caminha para o ódio, que a gente possa lidar com os nossos próprios ódios, né, internos, escondidos, aquilo que a gente não quer abrir mão, que a gente vai acabar brigando por aquilo a vida inteira, as nossas razões, e são todas muito bem arrazoadas, as nossas certezas. A gente precisa aprender a perder. E toda vez que a gente perder, tem que lembrar, olha, eu não perdi a vida. O que tem eu perder a razão? O que tem eu perder o argumento? O que tem eu perder o público? O que tem eu perder o prestígio? O que tem eu perder isso? Eu não perdi a presença de Deus em mim, e é isso que vale. Esse é o tesouro pelo qual todo ser humano deveria lutar. O ser humano vive lutando, né, pela figura paterna ou materna, seja essa figura quem for. O ser humano deveria então lutar pela figura do Pai eterno. Se todo mundo sofresse dessa alucinação, né, grandes florestas já teriam erguido, né, a partir de sementes que se deixam morrer. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra, que é viva e eficaz, que pode mudar vidas, mentes, corações. Mas que o Senhor também não é um ditador para fazer as pessoas engolirem goela abaixo aquilo que o Senhor falou, muito menos aquilo que eu, vaso quebrado, vaso inválido, possa ter tentado falar aqui. Mas nós sabemos, ó Pai, e por isso te agradecemos, que a Tua graça é melhor do que a vida, que a Tua bondade é maior do que as nossas razões. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, não só neste momento, mas em toda essa semana, para que a gente possa levar a sério tudo que o Senhor nos tem apresentado, Deus. Que nós possamos nos deixar glorificar diante de Ti. E glorificarmos diante do Senhor significa que a gente precisa morrer diante de Ti, confiar no Senhor, todos os nossos bens, todos os nossos sentimentos, todos os nossos pensamentos, todas as nossas necessidades, todas as nossas enfermidades, e viver no dia a dia aquilo que a gente precisa pregar às nações e às multidões, ó Pai.
nós te pedimos que o Senhor continue sendo glorificado na individualidade de cada um, até quando o Senhor quiser livremente se manifestar em nosso meio e fazermos luz para o mundo, vida e graça, Senhor, para todo aquele que crer no Senhor. Ninguém precisa acreditar na gente. As pessoas precisam acreditar no Senhor que nos habita, no Senhor que as convoca, no Senhor que as enxota, porque tudo tem a ver com o Senhor. Que o Senhor seja a razão, Senhor Deus, das nossas vidas. No nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe neste dia. Amém e amém.